tarde a todos. Permitam que eu vos saúde, todos os académicos, de igual forma, mas ponha um apreço especial na saudação que eu dirijo ao seu presidente e ao meu bom amigo Vítor Rodrigues, que foi quem fez as pontes para eu partilhar esse momento convosco, o que muito me honra. Também queria destacar entre as pessoas uma pessoa que me é particularmente querida, que é a doutora Maria Manuel Torrão, que com Vítor Rodrigues fomos colegas no Instituto de Investigação Científica Tropical, onde tinha sede a História Geral de Cabo Verde. Eu sou repetente nesta casa porque em julho de 2017 estive aqui também num fim de tarde a convite da academia e convite intermediado pelo professor Dr. Vítor Rodrigues, não é? O Vitório da nossa amizade. Quando me convidaram para partilhar esse momento convosco, e eu estou numa fase da vida, sou recém-reformado, portanto sou um jovem reformado, jovem enquanto reformado, tenho 60 anos, e estou numa fase da vida que nós durante a vida temos diversas fases. Há uma fase que somos jovens idosos e vêm em nós todas as revoltas que ficaram adiadas. Nesse momento eu tenho um combate que é a favor das ilhas, não é? Pertenço a um grupo da Macaronésia, porque as Nações Unidas reconhecem como região Polinésia, Micronésia, etc., mas não reconhecem a Macaronésia. As ilhas, os arquipélagos dos Açores, Madeira, Cabo Verde e Canárias. Então pertenço a esse grupo, mas sobretudo é uma luta para que o mundo reconheça a especificidade das ilhas. Fazer parte do mundo das pequenas ilhas é estar na marginalidade. Se frequentarem as organizações internacionais, sobretudo na área de economia, a insularidade é vista sempre como um problema. As pequenas ilhas, nesses fóruns, a ilha é definida como um pequeno espaço de terra rodeado de problemas. Porque do ponto de vista económico, as ilhas não têm escala, portanto não é possível desenvolver porque não há escala. Do ponto de vista do Estado, da gestão, da administração, etc., as ilhas também não têm escala para os investimentos sociais, os equipamentos, etc. Eu mesmo sofri isso quando instalávamos a Universidade de Cabo Verde. Queríamos que fosse uma universidade assumida, dizíamos na altura, não queremos uma universidade em Cabo Verde, mas sim uma universidade de Cabo Verde, e a pequenas ilhas, não é? E tínhamos o orçamento do Estado para a universidade, não era um orçamento famoso, como podem deduzir. E quando íamos às pequenas ilhas, porque entre as pequenas há depois também uma hierarquia, e as pequenas, as mais pequenas das pequenas, e apresentávamos o projeto da Universidade de Cabo Verde e as pessoas diziam: nós exigimos um polo da Universidade de Cabo Verde aqui, mas em ilhas como a Brava, de 6 mil habitantes, como a Ilha do Maio, etc. Eu ficava muito aflito porque era uma promessa que não se podia fazer, não há viabilidade nas ilhas. O que eu quero dizer é que se na classe política, se as grandes organizações têm dificuldade em lidar com a especificidade das ilhas, também a academia tem, né? As ilhas têm um estatuto marginal, portanto, mesmo na história do Atlântico, a grande história do Atlântico, a questão é inversa daquela que eu vos trago. Pergunta-se sempre pelo contributo das ilhas para a formação de grandes espaços, para os equilíbrios geopolíticos, né? Açores foi importante na conquista das Américas, Cabo Verde foi importante na articulação com a África, etc. E o que eu trago aqui é uma questão um pouco inversa. O que é que essas configurações fizeram pelas ilhas? Não é? Portanto, as consequências desse papel para as ilhas. Portanto, assumo aqui como
um historiador, meu lugar de fala é um historiador ilhéu. Ilhéu no sentido de a marginalidade das ilhas tem que ser vista também como uma forma de centralidade. A pequena dimensão, a pequenez das ilhas. Quando eu cheguei a Portugal, me fascinava, vim para estudar nos idos de princípio dos anos 80, havia fica maravilhado com Lisboa, com a possibilidade de ter bibliotecas, o que não havia, de facto, numa ilha pequena. E havia um autor alemão que me seduzia, que fez um livro em economia, que se chama Schumacher, que se chamava The Small is Beautiful. Né? E precisamos de o ilhéu é bonito. Portanto, eu, ilhéu que sou, de umas ilhas que não têm recursos naturais, sempre aprendi que Cabo Verde tinha um recurso natural, que era a sua posição geográfica, a sua localização estratégica. Dizia-se, o termo mais bonito que se cunhava, a posição geoestratégica de Cabo Verde. E é exatamente sobre isso que eu queria vos falar, porque quando se aproxima da história, numa observação de longo prazo, vamos duvidando dessa conceptualização essencialista de posição geoestratégica de Cabo Verde. Porque mesmo no espaço da nossa vida a gente vê momentos que essa posição se valoriza, se aprecia, sobe de cotação, e outros momentos que essa posição desvaloriza, deprecia-se, e, portanto, a história nos faz intuir, desconfiar de que o valor estratégico não é algo fixo, sendo a localização fixa. Mas no espaço da nossa vida, nós vimos em 2014, Primavera Árabe, logo Cabo Verde valorizou-se, quer do ponto de vista do abastecimento, uma revitalização da Rota do Cabo, mas o turismo, etc. Passou Primavera Árabe, as coisas mudaram um pouco. No espaço da nossa vida, houve vários exemplos que a gente duvida. O bloqueio, quando ocorreu as independências africanas, aqueles que são mais velhos se lembrarão que os países novos fizeram o bloqueio à África do Sul, sobretudo a Companhia Sul-Africana, que estava impedida de voar sobre o continente. E de repente, o único aeroporto que lhes era permitido utilizar nas rotas transatlânticas, sobretudo para Estados Unidos da América, para a Europa, era o aeroporto do Sal. E o Sal, que era uma ilha remota, esquecida, subalterna, entre as ilhas subalternas, uma ultra-perifericidade, de repente se torna central. Né? Se torna central. Com o fim do apartheid, etc., a companhia deixa de voar. O Sal perde o interesse geoestratégico enquanto aeroporto de escala técnica. Né? Mesmo as escalas técnicas, depois, com o desenvolvimento da aviação e o aumento da autonomia dos navios, dos aviões, o que era, em determinado momento, geoestratégico, que era uma posição solicitada, demandada, frequentada, disputada, de certo modo, muda. E podíamos recuar. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve cenários de contingência de ocupação das ilhas para o controlo das rotas de reabastecimento que vinham do sul para a Europa. E isto fez, por exemplo, um corpo expedicionário português ocupando as ilhas, evitando quer que os alemães, quer que os ingleses pudessem ocupar Cabo Verde. O corpo expedicionário é sempre uma coisa que cria vida, porque militares que estão lá consomem e dinamizam a economia. Há coisas menos bonitas também que fazem. Mas, de qualquer maneira,
é vida, né? Para espaços pequenos representa vida. Ou recuemos um pouco mais, durante a guerra anglo-boer do Transvaal, entre 1899 a 1902, num momento de crise em Cabo Verde, a guerra no sul do continente tornou São Vicente um posto importante de retaguarda da marinha inglesa, onde se comprava de tudo, não é? Isso ficou gravado nas mornas, na literatura local, né? Se dizia que durante a guerra anglo-boer o rand, né? A moeda, andava atrás das pessoas, né? As pessoas estavam cansadas de apanhar rand, né? Que é a forma, né, exagerada, hiperbólica e humorada que os cabo-verdianos têm de recordar aqueles períodos. Ao lado daqueles períodos temos momentos que Cabo Verde é um país longínquo, remoto, pouco solicitado, não atrai gente, não atrai capitais e, portanto, isso nos leva a pensar que a ideia um pouco genérica, fixista, de que a posição geográfica é em si um recurso, ela não se sustenta à luz da história. Ou seja, que temos que ter uma conceptualização mais operatória do que é valor geoestratégico. E o rigor manda que nós conceptualizemos um pouco o que pode ser valor estratégico. Dizemos que uma posição é estratégica quando a sua utilização é percebida como geradora e acrescentadora de valor para um ou vários projetos políticos ou económicos. Por isso mesmo, tal posição se torna apetecível, procurada, querida, concorrida e objeto de disputa. Talvez precisemos distinguir o valor geoestratégico passivo do ativo, virtual do real, do latente do atual. Porque a história mostra, por vezes, que as ilhas são estratégicas, mas como reservas estratégicas. Ou seja, nos cenários de contingência, para substituir alguma rota dominante que pode entrar em crise. Não é? Portanto, para num cenário de contingência de uma guerra, portanto, é uma forma passiva da posição geoestratégica. Mas há formas mais ativas, que já falamos aqui. Portanto, o valor geoestratégico também, que é muitas vezes utilizado pelos militares, no sentido mais restrito, mas nós estamos a utilizar isso no sentido amplo. Ou seja, desde que a posição se transforma num recurso, numa vantagem importante num quadro de um projeto político ou económico. E visto isso, na longa duração, agora podemos recuar não ao tempo das nossas vidas, mas a história longa, não é? Na história longa vamos ver que não se sustenta a ideia de um país ser geoestratégico. Todos os países são virtualmente geoestratégicos. O que define o valor geoestratégico de um lugar é dentro de uma conjuntura onde essa posição pode se transformar em vantagem. E vemos isso durante a história de Cabo Verde. A história de Cabo Verde começa exatamente com uma crise de valor estratégico. Em 1460, como reza a história, Cabo Verde foi achado, não é? E a colonização ocorre no quadro do povoamento das ilhas. E os portugueses não tinham clara consciência que aí se tratava de uma ilha, de um arquipélago novo, e que a reprodução da fórmula utilizada no povoamento dos Açores, da Madeira e mesmo das Canárias, podia encontrar dificuldades em Cabo Verde, e encontrou. Né? Há várias cartas régias que vão equacionar esse problema. Na carta primeira de 1460, se eu me enganar aqui a Maria Manuela há de me corrigir, de 1462, a primeira, tem a fórmula que foi aplicada nos outros, isto é, as ilhas estavam sob jurisdição de um donatário que colocava seus capitães
e atraía povoadores com base na promessa de acesso à terra e às riquezas naturais. Em Cabo Verde houve uma enorme dificuldade. Logo, o capitão donatário fez chegar, e há todo um subtexto que não aparece no texto que a gente deduz, fez chegar que era impossível povoar aquelas ilhas, ou uma daquelas ilhas, a maior, por ser tão alongada dos nossos reinos. E eu fiz um exercício, uma exploração hermenêutica de significado deste termo, porque é um termo que polariza sentido. E alongada começa por dizer a distância, né? E a distância geográfica que tem que ser percorrida se traduz para os atores económicos e sociais em custos. O custo de acesso a Cabo Verde era maior, né? Enfim, são pessoas da Marinha, quando a distância é maior, há custos que estão indexados no tempo, né? Custo de alimentação, custo de manutenção, etc. Mas também riscos. Cabo Verde está já para além das zonas das altas pressões, na zona tropical, portanto os riscos de acesso eram maiores. Mas a expressão alongada está longe de se esgotar na distância física. Há uma distância aqui fundamental que é geoclimática. Enquanto nesse Atlântico próximo, adjacente à Europa, havia uma continuidade de base geoclimática que permitia transportar a dieta, os géneros alimentícios, as plantas alimentares portanto, para essa adjacência insular, não é? Açores e Madeira, sobretudo. Para Cabo Verde há uma linha de descontinuidade, porque estamos nos trópicos, não é? Onde a estação das chuvas é muito menor, é no verão. Aliás, os portugueses têm uma grande confusão em saber onde estava o verão, onde estava o inverno, não é? Porque chovia no verão e chamavam verão de inverno, mas e depois viam que era mais quente. Portanto, há um contacto com uma alteridade, não é? Portanto, sobretudo, era impossível atrair a mesma base de camponeses e nobres para essa ultra-periferia, ao tempo, o limite do mundo conhecido, porque os modos de vida não eram reprodutíveis. Portanto, longe de ser geoestratégico, Cabo Verde tinha uma localização excêntrica, repulsiva, pouco atrativa. O mesmo Cabo Verde que vai ser atrativo depois. E como é que a grande questão era como tornar esse espaço atrativo? Como fazer nascer o valor geoestratégico? E é o italiano Antonio Ranoli, genovês, que está no achamento e que volta como capitão donatário, que era comerciante já dos Rios de Guiné, que aponta qual é o sentido. O sentido, esse espaço que não tem riquezas endógenas, que de ponto de vista ensimismado vale pouco, mas podia valer muito enquanto conector, enquanto articulador, no comércio com a costa da Guiné. Precisamente porque a Guiné, a África, contrariamente às Américas, era um continente politicamente estruturado, né? A possibilidade de fazer comércio não permitia que os portugueses instalassem os seus órgãos de controle político no continente. Né? Os portugueses, durante um século, né, vão ter a sua base nos Rios de Guiné muito precariamente. Maria Manuel estudou o feitor de Cacheu, né, que era feitor num navio. Né? Mas também existem outros fatores. Né? A alteridade geoclimática se traduz também na questão hoje muito badalada, que é a questão epidemiológica. Né? O contacto entre dois mundos que não se conheciam, da Península Ibérica, dos da Guiné, pôs sempre a questão da imunidade. São dois povos que têm backgrounds imunitários diferentes que vão entrar em contacto. Não sei se lembram da viagem de Diogo Gomes a Cantor, né? Onde ele ouviu falar de riquezas, etc.,
mas não pôde avançar mais porque todos iam adoecendo com febres e não se podia. Portanto, a ideia é que no Juiz de Guiné só podia haver incursões, mas não uma base. E também, sobretudo, por razões políticas. Então precisavam de um espaço que fosse suficientemente próximo do continente, que permitisse incursões rápidas, mas longe o bastante para conferir segurança. E esse espaço se encontrou em Cabo Verde, não é? 2 dias de viagem até os Juiz, 2 a 3 dias de viagem, constante o ponto, e instalando em Cabo Verde podia-se ter vantagens nesse comércio, né? Estar próximo e ao mesmo tempo seguro. E é isso que António Ranoli vai fazer com que o donatário, Dom Fernando, escreva ao rei dizendo: a única forma de povoar a ilha é fornecer privilégios de comércio com a Guiné. O comércio com a Guiné era um comércio politicamente controlado, administrado centralmente, portanto era um monopólio do rei, passível de concessões. E os tais privilégios são, sobretudo, a despenalização do acesso à Guiné, enquanto o privilégio de quem morasse em Cabo Verde. Essa posição que logo era longínqua, pouco atrativa, repulsiva, de repente ficou altamente apetecível. E os privilégios acrescentam à despenalização um conjunto de isenções fiscais, não é? A isenção, como sabemos, é uma forma de dinheiro, não é? É um rendimento não gasto. E, portanto, a ilha torna-se, de repente, muito procurada, e quem vai procurar a ilha são pessoas capazes, com possibilidades de aproveitar essas oportunidades. Armadores, portanto, são nobres e burgueses, armadores de navio, detentores de mercadorias, de troca, e vão utilizar a ilha de Santiago como um porto. Um porto porque os privilégios de 1466 permitiam fazer intermediação. Comprar mercadorias na Europa, vender na costa da Guiné e vice-versa. E Cabo Verde era um ponto de articulação. Estando em Cabo Verde, as pessoas beneficiavam do capital localização, capital de negócios, porque a localização traduz em poupanças, portanto é um capital de negócios, e o capital jurídico concedido através dos privilégios. Rapidamente, a coroa se dá conta que esse modelo é um modelo altamente apetecível, mas sem grandes impactos no povoamento. E, portanto, o que se vai fazer é uma correção da Carta de 1406, em 1472, que é uma carta que mantém o essencial, mas impõe que nos negócios com o Juiz da Guiné, porque estamos a falar de um negócio com longa distância cultural, não é? Dois povos, duas civilizações que não se conhecem, portanto, o que é barato de um lado pode ser muito caro do outro lado e vice-versa, portanto, um negócio altamente apetecível, mas os que estavam em Santiago tinham que produzir as mercadorias que iam negociar na costa da Guiné. E isso é a porta de abertura da história de Cabo Verde. Porque com isso, logo, os moradores que estão em Santiago são obrigados a sair de uma intermediação pura e tornarem-se agricultores. Portanto, vão entrar em contacto com a natureza e vão produzir uma segunda natureza. Normalmente a gente tem a ideia que a natureza é uma coisa dada, mas também a gente vê na história que a natureza é refeita várias vezes. E esses moradores vão levar o algodão, sobretudo, que a procura já existia a procura feita pelos árabes. Aliás, os portugueses vão fazer em Cabo Verde exatamente o que os árabes faziam na costa da Guiné. Vão levar cavalos e algodão. E vão trazer escravos que dominavam a tecelagem, a fiação, para trazer as suas técnicas para as ilhas e, a partir de lá, fazer o comércio que os árabes faziam. E Cabo Verde torna-se atrativo. Tornando-se atrativo, há todo um ciclo que abre e que eu quero vos falar. Quando arquipélago como Cabo Verde, marginal, com poucas riquezas endógenas, sem valor intrínseco, mas quando adquire valor relacional, que é o caso, despoleta um ciclo de forte crescimento. As ilhas vão ser altamente procuradas, né?
O estatuto do morador vai ser um estatuto concorrido. As pessoas vão receber terras, vão produzir algodão, vão importar escravos da costa da Guiné e, sobretudo, esse tipo de desenvolvimento produz uma infraestrutura fundamental que é a cidade-porto. Cidade-porto porque o porto tem uma grande virtualidade urbana. E esse porto vai ser, à volta desse porto, vai nascer a primeira cidade que os portugueses construirão a sul do Trópico de Câncer e na África subsaariana. E esta cidade vai ser uma base de armadores, não é? Que fazem suas expedições à costa da Guiné e criam um entreposto de revenda de escravos, no início para a Península Ibérica, né? E para as ilhas e para a Península Ibérica e mais tarde para as Américas. Tudo isso, Cabo Verde torna-se, para já, um vértice do encontro dos dois Estados ibéricos. Né? Depois, esse Atlântico vai ser um Atlântico regulado pelo Acordo de Alcáçovas, depois de uma crise em que os espanhóis ocupam Cabo Verde e os portugueses ocupam Canárias, mas depois do Acordo de Alcáçovas, Toledo, e depois de Tordesilhas, vai ser um Atlântico pacífico, complementar e muito propenso ao desenvolvimento económico. E Cabo Verde está nesse vértice importante e vai se desenvolver rapidamente. O povoamento, essa cidade vai receber, desde logo, os comerciantes, mas atrás dos comerciantes vem sempre o Estado. O Estado português é, por natureza, um Estado sobretributador, um Estado que vive do tributo e vive das alfândegas, ou dos almoxarifes, etc. E rapidamente, na boca do porto, o Estado é cioso da sua posição, tem sempre uma alfândega na boca do porto, né, vigilante. Portanto, ao lado dos comerciantes aparecem os escrivães, que vão nos navios e computam tudo, os almoxarifes, né, os guardas de armazém, portanto, que estão nos navios, e os navios têm a armação, aliás, que se faz a partir de Santiago, é uma coisa muito interessante, estudei no meu último livro, desde os armadores, que podem ir ou não nos navios, mas os capitães, os pilotos, os mestres, os escrivães e, sobretudo, os línguas. Os línguas eram não só o intérprete, no sentido mais estrito do termo, mas era um mediador cultural. Não é? E quem ia dos navios, que recebia, mesmo sendo escravo, recebia a sua comissão nos negócios e que sabia em que rios podia-se fazer melhor negócio, como negociar com determinados povos, que técnicas usar, etc. Iam os línguas, os marinheiros, os grumetes, etc. Mas também os funcionários que aparecem, primeiro os da alfândega, os da fazenda, mas a seguir, onde há monopólio, onde há exclusivo, e esse comércio que, dado aos moradores, tem suas limitações, há contrabando. Não há exclusivo que seja pacífico. Não é? Isso é uma lei geral na história do comércio. Onde há exclusivo, há contrabando. E há os homens da justiça. Primeiro os corregedores, que vão exatamente com missões especiais, muito mal recebidos na terra. Não é? A comunidade insular quer alargar seu espaço de manobra comercial e isso aparece sobretudo com Dom João II, mas se agrava com Dom Manuel I, que quer controlar o interposto e quer controlar as margens de manobra dos moradores. E portanto, há funcionários da justiça que aparecem, os corregedores, os seus escrivães. Também rapidamente aparecem os funcionários, os eclesiásticos, que o tráfico é feito muito numa tensão, num controle ideológico, religioso. Portanto, as igrejas aparecem, há um clero local que também trafica escravos, juntamente com os funcionários. Portanto, a cidade vive à volta desse comércio atlântico e que vai crescer imensamente com a descoberta das Américas e a procura além Atlântico por escravos. Portanto, há todo um ciclo económico de prosperidade que vai
aquela cidade pequena nesse cadinho, não sei se conhece, a cidade de Ribeira Grande, se torna um melting pot. À volta do porto se encontravam todas as identidades étnicas da Guiné. E se podiam recrutar intérpretes e línguas de todas as línguas da Guiné. O porto era essencial também, não só por causa do tráfico de escravos, porque outra componente que valoriza a posição geográfica é Cabo Verde na entrada do Atlântico Sul. Por causa das questões que sabem bem melhor do que eu, a náutica veleira está muito condicionada pelas correntes e pelos ventos, pelo regime dos ventos. A sul de Cabo Verde não se podia fazer muito mais navegação costeira, portanto Cabo Verde é um ponto importante para reabastecimento, porque a partir de Cabo Verde há toda uma incursão no deserto marítimo sem ilhas até chegar ao sul do continente africano ou às ilhas que estão próximas do sul do continente. Portanto, é a viagem que Vasco da Gama faz a partir da ilha de Santiago, portanto, a travessia do deserto marítimo. E portanto, fica fundamental abastecer-se, primeiro, de água. Se comprava água na Cidade Velha, como dizem, na cidade de Ribeira Grande, como dizem os espanhóis, a preço de vinho, né? Porque essa água, normalmente era uma água que tinha o condão de resistir ao apodrecimento e à criação de bichos na travessia do Atlântico. Mas o laranjal os limões e as laranjas da Cidade Velha vão ser também extremamente importantes na altura, os frescos, na fronteira do Atlântico Sul. Na verdade, a cidade está numa fronteira. E, portanto, tudo isso compõe uma história complexa do crescimento da cidade que assenta nesse valor geoestratégico de escala, de reabastecimento dos navios, mas também o entreposto de escravos. De Sevilha, de várias praças europeias, os traficantes vêm comprar escravos a Cabo Verde, ou para introduzir nas Américas, ou para introduzir na Europa. E esse ciclo cria património, cria riqueza, cria linhagens, há toda uma vinculação de propriedades agrícolas com dimensões dificilmente críveis hoje, quando a gente vê a ecologia cabo-verdiana, mas sustentada pela essa conexão forte. O valor geoestratégico não é eterno. A partir de um determinado momento, há concorrência no Atlântico. O exclusivo, regulado, que já tinha sido regulado pelo Tratado de Tordesilhas, dividindo o Atlântico, complementar e pacífico, começa a ser perturbado pela entrada dos franceses, depois dos ingleses, depois dos holandeses, o que obriga a coroa também a reordenar a sua geografia comercial, né? E a coroa vai ser tentada, a partir de um momento os moradores têm que sair, não têm forças de defesa, portanto o custo da defesa aparece nos negócios, o que pesa na viabilidade dos negócios, mas a partir de um determinado momento o que vai pesar mais é que a coroa vai ver que o entreposto cabo-verdiano é caro no momento da concorrência e que era preferível ter um ponto no continente. Uma feitoria, não uma feitoria real em Santiago, mas ter uma feitoria nos rios da Guiné. E a partir desse momento, para o final do século XVI, vai nascer Cacheu. E quando nasce Cacheu, os contratadores do reino, que tinham licenças de abastecimento dos escravos, não querem mais a cidade de Ribeira Grande. Pelos custos, onde havia custos diversos da alfândega, mas custos do batismo, dos escravos, de toda a burocracia, querem a prerrogativa de ligar os rios de Guiné, os mercados de compra de escravos, às Américas. E há um momento de luta. Um dos traços sociológicos das cidades portuárias que nascem pela valorização estratégica da posição geográfica é capital social, o que se chama hoje capital social. Ou seja, a cidade tem uma grande capacidade de articulação de interesses individuais para a defesa coletiva
dos seus interesses. E vamos ver, a partir do século XVII, movimentos sucessivos. Em 1613 há uma manifestação descrita que até pessoas do sexo feminino participaram, o que dava a ideia de uma mobilização total, mas há pressões sobre a coroa para que mantenha Cabo Verde na rota, em que todos os barcos saídos da costa da Guiné fossem obrigados a vir a Santiago a pagar os impostos e adquirir géneros para a travessia do Atlântico. O que vai acontecer cada vez menos, né? A razão do negócio torna-se imperativa e Cabo Verde vai sendo aos poucos, marginalizado e sai e perde esse valor geoestratégico. O que essa história nos diz? Que Cabo Verde não mudou de posição geográfica. Na escala histórica, a posição não muda. Na escala geológica, sim, mas na escala histórica, a nossa posição não muda de forma, pelo menos, relevante, mas esse valor altera-se completamente. O Cabo Verde ter-se-ia ponto de atração, lugar de chegada, né? Lugar de chegada definitiva. É a primeira vez que os portugueses atravessam a linha dos trópicos para ter uma presença não epidérmica, como foi nos rios da Guiné. É a primeira vez que os portugueses atravessam a linha dos trópicos, não para fazer assaltos, para fazer razias a aldeias indefesas, mas para mudar armas e bagagens, como mulheres e crianças. Foi em Cabo Verde. E a partir do século XVII há um movimento contrário, de refluxo. Não é? Há um movimento de refluxo e, portanto, a ilha não atrai, mas repele. E em cascata há um longo processo de empobrecimento. Eu queria trazer só mais um exemplo para, andando com botas de 7 léguas, saltando séculos e períodos, eu iria à ilha de São Vicente, de que muitos senhores aqui são conhecedores. A ilha de São Vicente, até finais do século XVIII, era uma ilha deserta. E houve 3 tentativas do povoamento da ilha dentro de um modelo agrícola, de um modelo de concessão de terras, trazer colonos. A primeira miragem era trazer colonos açorianos. Estamos num período de um pensamento fisiocrático e que a riqueza provém da terra, da produção da terra, e a ideia é que as ilhas estavam mal povoadas e, portanto, faz-se toda uma propaganda de terras virgens. E a vinda dos açorianos vai se computar por um desastre imenso. As ilhas não eram tão férteis, não havia tanta abundância de água, mas há um segundo povoamento, esse mais definitivo, com ilhéus de Cabo Verde. A partir da Ilha do Fogo, há também um conjunto de promessas de concessão de terras, e há um algarvio que assume essa liderança e custeia com os seus recursos a ida de colonos a partir da Ilha do Fogo. Esse algarvio vai morrer pobre, desgraçado, porque pôs tudo o que tinha e depois de um período excepcional de chuvas, né? Depois de as pessoas acreditarem que milho em todo o arquipélago dava em 90 dias, mas que em São Vicente era em 60, passando esse ciclo chuvoso, vem a seca e derruba a colónia de Cabo Verde, a colónia de São Vicente. Então São Vicente era o elo frágil do povoamento, da malha de povoamento em Cabo Verde. E vai ser, com o regresso dos liberais ao poder em 34, 35, o primeiro governador, Joaquim Pereira Marinho, quem, muito atento à evolução da navegação e muito motivado com a ideia de se substituir o Brasil, né? O Brasil ingrato, que havia evoluído nesse sentido, de fazer novos Brasis, que numa viagem ao norte de Cabo Verde, perante a Baía do Porto Grande, não sei se conhecem, uma baía imponente, com a muralha de Santo Antão à frente, sonha
com fazer um grande porto no meio do Atlântico e que seria o grande entreposto das mercadorias que se produzissem na Guiné e sobretudo das madeiras. E há uma planta muito interessante, toda utópica, quadricular, de uma nova cidade, e convenceu o Sá da Bandeira a transferir a capital de Cabo Verde, que ninguém sabia onde estava, porque a capital antiga estava na Ribeira Grande, que tinha estado em decadência. Os governadores iam estando na cidade da praia, na Vila da Praia, mas os ouvidores andavam em correição pelas ilhas. O bispo tinha se rebelado com Santiago por ser doentio, porque uma das consequências do tráfico de escravos é que a cidade de Ribeira Grande se transformou num nicho ecológico da malária e, portanto, o bispo rebela-se e vai viver em São Nicolau e depois em Santo Antão. Ninguém sabia ao certo onde estava a capital de Cabo Verde. E esse Pereira Marinho é quem vai dizer: a capital de Cabo Verde vai estar na ilha de São Vicente e esta ilha vai virar as costas a esse passado. Marinho tinha estado na praia onde assistiu uma revolta de escravos, a revolta de dezembro de 1835, e ficou muito mal impressionado e dizendo: bom, isto pode ser um novo Brasil, mas a norte podemos fazer um novo Cabo Verde, e sobretudo captando, pelas características do porto, a nova navegação que ia nascendo, que é a navegação a vapor. Marinho depois se envolve em um conjunto de conflitos e sai de Cabo Verde desgostoso, e aparentemente o projeto morre. São os ingleses que vão, a partir de 1850, na linha que lançam para o Brasil, vão redescobrir a ilha de São Vicente. E começam a construir bases carvoeiras. A nova navegação estava a vir dentro de um pacote de mudanças estruturais tectónicas no cenário internacional. Desde logo, os ingleses, agora o antigo Atlântico, que tinha começado por ser Atlântico Ibérico e depois um multipolar, agora era o Atlântico sob a hegemonia inglesa, consagrada na Convenção de Viena de 1815. Os ingleses que impunham uma nova economia para o Atlântico, reprimindo o tráfico de escravos, né, a abolição, e traziam também a abertura à América do Sul. Agora o Atlântico, a ideologia econômica não era mais o exclusivo, o tempo dos monopólios mercantilistas, mas é o tempo do livre comércio. Os ingleses tinham vantagens para defender o livre comércio e, sobretudo, traziam para a sua órbita comercial os países recém-independentes na América do Sul. Isso desenhava uma rota oblíqua, passa o Atlântico de nordeste ao sudoeste, onde Cabo Verde estava no centro. Sobretudo porque a nova navegação era carvoeira, carvão é um combustível pesado, exige que no circuito da rota houvesse estações de reabastecimento. Porque se enchesse os navios de carvão, se perdia a carga comercial. Então era preferível ter, a meio dos circuitos, bases de reabastecimento. E Cabo Verde está a meio do circuito. Está a meio do circuito porque quem não abastece em Cabo Verde, na rota do sul, vai enfrentar depois esse enorme deserto marítimo até chegar a Montevideo, a Buenos Aires, a Santos, no Brasil, a Rio de Janeiro. Portanto, abastecer em Cabo Verde era abastecer a meio da rota. E quem não abastecesse em Cabo Verde corria o risco de ter problemas de abastecimento carvoeiro, porque depois de Cabo Verde não há. E os outros arquipélagos estavam demasiadamente próximos da Europa, onde o carvão era mais barato. Portanto, era preferível encher os depósitos até Cabo Verde e de Cabo Verde, sim, reabastecer-se. E nessa vantagem natural, os portugueses acreditaram até o exagero. Tinham-se descoberto uma mina de ouro. Estar naquela posição era vender carvão. Os ingleses vendiam carvão, mas a administração portuguesa cobrava impostos. E carvão criava muito trabalho braçal.
Os camponeses que saíam das ilhas, a agricultura cabo-verdiana é uma agricultura de risco, né? Baseia-se no cereal milho, que exige um ciclo de 90 dias, né? Um ciclo de 90 dias. E normalmente, que as pessoas conhecem Cabo Verde, os cabo-verdianos têm medo de outubro, porque, aliás, quando uma pessoa dá poucas garantias em Cabo Verde, diz, parece pessoa de outubro, porque outubro é aquele mês que depois de todo o investimento feito no cultivo do milho, se faltar chuvas finais de outubro, tudo fica invalidado. E, portanto, os camponeses, e quando há 2 colheitas ou 3 colheitas falhadas, o risco de uma fome epidémica é muito grande. Portanto, os camponeses encontraram do outro lado do canal, os de Santo Antão, do outro lado do canal, América, a mão de semear. Isto é, emprego. A segurança a avançar a fome. E, portanto, São Vicente é objeto de todo o arquipélago. Imigrantes de todo o arquipélago vão atrás do trabalho das casas carvoeiras inglesas. E, claro, os comerciantes aparecem para abastecer os navios de géneros de água, de géneros alimentícios, os ship chandlers, os hotéis. Rapidamente, na boca do porto, a vida ressurge pela valorização da posição geoestratégica. Como na Ribeira Grande, há muitos imigrantes, mas há uma coisa que mostra a integração nesse Atlântico maior, que é a população flutuante. Aqueles que chegam e partem como aves da ribação. Aqueles que vêm e vão como águas do mar, como água do mar. Essa cidade, em São Vicente, passava por ano, que tinha uma população menos de 10 mil, passava por ano 150 mil pessoas. Nesse Atlântico, não só, vou correndo, não só há mercadorias, mas estamos no tempo da grande imigração europeia para a América do Sul, para a Austrália, para as Américas. Hoje no Norte existe uma má vontade com a imigração, mas a imigração é a nossa história comum. Somos todos descendentes de imigrantes, né? Cedo ou tarde, na nossa genealogia, fomos imigrantes. Essa xenofobia contra a imigração tem uma antilógica histórica, né? Na altura era a imigração europeia. Em Cabo Verde, às vezes, há uma preocupação política, porque Cabo Verde não está a conseguir atrair suas gente, os jovens saem. Eu costumo dizer, o que seria da Europa no século XIX se não pudesse bombear suas populações para as periferias? Essa população abafaria e mataria o crescimento econômico. Hoje em dia acontece noutras paragens, mas recentremos. Portanto, a imigração, São Vicente está na rota da imigração italiana para o Brasil, para a Argentina, para Montevideo, está na rota da imigração inglesa para a Austrália, para a África do Sul. E tudo isso gera uma prosperidade brutal, né? No lendário São Vicentino, era no tempo que o gato de Manejão se engordava a gemada. É uma forma de dizer. Mas a concorrência surge. O valor geoestratégico não é eterno. Porque as conjunturas, as articulações entre fatores, está tudo em mudança. Desde logo porque as Canárias, que têm uma posição geoestratégica com menos valor, porque estão mais próximos da Europa, e, portanto, o carvão é mais barato na Europa, mas conseguem alguns artifícios importantes. Desagravam fiscalmente o abastecimento carvoeiro, né? Faz dos 2 portos zonas francas. Enquanto em São Vicente o agravamento fiscal era permanente, lá desagravam fiscalmente. Por outro lado, fazem investimentos. Em Cabo Verde não há investimentos. O recurso natural é explorado sem investimentos. Fazem investimentos que aumentam a produtividade do porto e, portanto, a rapidez das operações. Depois,
em São Vicente, as companhias inglesas formavam cartéis e controlavam o preço. A partir de um determinado momento, não estão interessados em vender muito, mas ganhar pelo preço, porque vender muito exige mais salários, mais depreciação do material, etc. E fazem isso pelo preço. Nas Canárias, há uma política de licenciamento permanente, reconstituir as condições de concorrência. Claro, em 1890, há a grande crise no Atlântico, na América do Sul. A carga comercial vai diminuir nesse eixo. O que é que vai acontecer? Os barcos começam a abastecer nas Canárias o máximo possível e refazer um pouco em São Vicente. E começa o debate em São Vicente de que algo estava a acontecer. E a administração dizia: São Vicente é incontornável, tem uma posição geoestratégica. Eu digo isso porque até hoje eu ouço essas, em relação ao turismo, em relação a outras coisas, ouço isso em Cabo Verde. Os políticos são arrogantemente desconhecedores da história. Então, o que acontece é que, de repente, Cabo Verde vai perdendo graus de competitividade nesse mercado. Até que aparecem motores poupadores de carvão e, literalmente, passa-se a ver navios. E São Vicente, que tinha construído toda aquela constelação económica, social e cultural muito interessante, cosmopolita, pequeno e global, que ainda hoje os seus ecos nostálgicos nos tocam, entra em crise. E recomendo que leiam um poema de Onésimo Silveira, que foi embaixador aqui em Portugal, Caba Carvão, Caba Vapor. Ou então uma morna muito bonita sobre esse período, feita por um descendente de italianos que se fixa em São Vicente, Sérgio Frosoni, um Vexam sem Taraçap. E mostra exatamente como esse castelo vai se desagregar. Mas, como disse, o capital social dessas constelações urbano-portuárias que nascem pela valorização da posição geoestratégica é muito forte e põe-se em marcha um movimento político extremamente importante que consegue, em 1894, alternância política na Câmara, pela primeira vez, na Câmara do Mindelo. Os ingleses dominavam Mindelo, compravam votos nas vésperas das eleições, pelos vistos até hoje se faz em alguns países, alguns muito democráticos, compravam votos de eleições e ganhavam as eleições. E o movimento mindelense vai pela primeira vez em 1894 ganhar eleições. Recomendo também um texto vibrante de protesto, que é Memorial da Ilha de São Vicente, publicado em 1900, e mais tarde a greve geral no Porto Grande contra a degradação dessas condições. A história de São Vicente é uma história que nos mostra que a posição geográfica não é garantia de valor estratégico e que a gestão que se faz desse recurso é também extremamente importante. Mais tarde vamos ver isso acontecer com a Ilha do Sal. E vemos isso acontecer com o turismo atual. Isto é, a ideia rentista, uma exploração passiva do recurso natural, sem se dar conta que o que garante a perenidade do valor estratégico de praias bonitas, maternar a localização, é, no final do dia, a gestão, a produtividade, a eficiência, a competitividade. Essa é a lição da história. Portanto, quis, como historiador insular, volto a dizer, ilhéu, porque uma das fontes de marginalização hoje no mundo é insularidade. É defender a especificidade da condição de ilhéu. E o mundo grande, a governança mundial, ainda vê para nós ilhéus como
lugares do passado, lugares exóticos, mas não vê para nós como lugares de desenvolvimento. Um desenvolvimento cuja especificidade tem de ser atendida. Eu acabo aqui, peço desculpas de ter demorado, de ter passado o tempo combinado.